E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, eu já tinha dado Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você no outro vídeo. Vou dar de novo. Meu Feliz Natal, o meu Feliz Ano Novo para você. Por quê? Saiu mais matéria, tá? Só que agora eu vou te atualizar para o quê? Para o que você pode esperar para o ano que vem. Saíram 3 matérias que eu acho que, para quem está acompanhando a economia do Japão, elas são imprescindíveis. Isso daqui vai, entre aspas, ditar o movimento do Japão para o início do ano que vem. E nisso já dá para você ter uma ideia do que esperar para o ano que vem. Tá. Eu vou começar com o relatório da Associação Japonesa dos Fabricantes Elétricos, de Produtos Eletrônicos. Tá. De acordo com a Associação Japonesa dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos, as remessas domésticas para os produtos da linha branca, como aparelhos de ar-condicionado e máquinas de lavar, movimentaram 2,24 bilhões de ienes no mês passado, com um aumento de 1,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. E o primeiro aumento em 2 meses. Então já dá para você sacar que a coisa estava ruim. Tá? Como eu já venho aqui alertando no canal, toda vez que saía esse tipo de relatório eu trazia, porque é bom também para você ter uma tendência de procura de emprego, porque se ele aponta assim, ó, tal setor tá bom, então ele tá aquecido aquele setor, então você sabe que naquele setor você vai ter horas extras, você vai ter vaga de trabalho. No setor que tá caindo, já sabe o que? Vai ter corte corte de horas de trabalho, não vai ter aberturas de vagas e etc. Mas continuando. Por produto principal, o valor das remessas dos aparelhos de ar-condicionado foi de 48,8 bilhões de ienes, com um aumento de 19,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Tá. Isso parece ocorrer principalmente porque as vendas de itens de estoque que foram lentas durante o verão progrediram no ritmo de embarques agora. Além disso, os barbeadores elétricos e escovas de dentes elétricas aumentaram em mais de 20% em comparação com o mesmo mês do ano passado, apoiados pela demanda de um aumento de oportunidades de sair de casa e o consumo de entrada. Por outro lado, as vendas de refrigeradores diminuíram 2,4%, movimentando 32,3 bilhões de ienes, e as vendas das máquinas de lavar diminuíram 4,4%, movimentando 32,2 bilhões de ienes. Então é aquela velha história, setor que faz geladeira e máquina de lavar, já pode ter certeza que vai dar uma queda no serviço. Tá? Só que a coisa não para por aí. Tá? Eu vou trazer aqui, continuando, já para você ter uma ideia. Além disso, em termos de volume de remessa, as remessas de muitos produtos diminuíram em comparação com o mesmo mês do ano passado. Embora os produtos, no caso os preços dos produtos estejam em alta, as remessas dos produtos da linha branca como um todo continuam lentas. A Associação Japonesa dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos disseram: ouvimos dizer que as vendas das lojas foram fortes devido às vendas em grande escala porque coincidiram com a Black Friday. Mas esse movimento ainda não se espalhou com todo. Em meio à tendência crescente de colocar mais ênfase no consumo de serviços, espera-se que a tendência de abstenção de compra de produtos da linha branca continue por enquanto. Então, o que eles estão falando aqui? Esse evento que teve um aumento nas vendas foi só um evento, como é que se fala assim, sazonal. Vai continuar o quê? Parado. Então já dá para você ter uma ideia que as pessoas não estão comprando os produtos, estão comprando muito pouco. Por isso que eu falo, se diminuir o imposto, ajuda as pessoas, como é que se fala assim, a ter um pouco mais de coragem para gastar dinheiro. No último vídeo, teve um rapaz que ele escreveu lá que a inflação era boa, a inflação é necessária. Se a inflação fosse boa, a inflação fosse necessária, o Japão não estaria no pé que está. Ainda não acabei, tá? A matéria ali. Como é que se fala? Nessa parte. Então, como é que se diz? O que vai movimentar, o que movimenta mais da metade do PIB do país, no caso do Japão, é o consumo interno.
Então, se tiver muita inflação, é isso aí que está dando. Então já dá para você sacar por A mais B que inflação nunca é bom. Por mais que pessoas falam que inflação é boa. Tá? Agora vamos aqui para o relatório da balança comercial do Japão. Presta bem atenção. A balança comercial em novembro ficou no vermelho pelo segundo mês consecutivo, devido às exportações fracas. De acordo com a estatística comercial de novembro, divulgada pelo Ministério das Finanças, a balança comercial de exportações menos importações ficou no vermelho em 776,9 milhões de ienes. É o segundo mês consecutivo que a balança comercial fica no vermelho. Quem acompanha o canal deve se lembrar dos outros relatórios que eu trouxe. Tá. Mas você vê que chega uma hora que os caras não conseguem esconder. No entanto, o déficit diminuiu, tá, em 62,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Eu acho engraçado que quando é conveniente, eles fazem um relatório baseado no ano passado. Mas o que interessa para nós é no mês anterior. Porque o mês anterior vai te mostrar se progrediu ou regrediu. Não do ano passado. Mas você vê que é muito conveniente. Você vê que a maioria dos relatórios do governo japonês, você vê o que esse da remessa. Você vê que eles falam, né, em relação ao ano passado. Porque é para tentar minimizar os danos. Mas você vê que os danos estão aí. Desse total, o valor de importações foi de 9,596,5 bilhões de ienes, com uma diminuição de 11,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. Tá? Isso se deve ao declínio nos preços de importação da energia, como carvão e petróleo bruto e gás natural. Por outro lado, o valor das exportações, daquilo que o Japão está vendendo, que o Japão vai ganhar dinheiro, tá, foi de 8,819,6 bilhões de ienes, uma queda de 0,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Embora as vendas de automóveis para os Estados Unidos tenham aumentado, as vendas dos produtos siderúrgicos para a Europa e para os equipamentos de fabricação de semicondutores para Taiwan foram afetados pelas quedas. Desse total, as exportações para a China diminuíram 2,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então já dá para você sacar o quê? O Japão está no vermelho mais uma vez. Tá. Você vê que não está conseguindo arrecadar. A coisa está complicada. E o que vai segurar o Japão, por enquanto, a não deixar um PIB muito feio, que é turismo. Tá, final do ano. E agora o que esperar para o ano que vem? Isso aqui é a nata do coco. Como é que se fala? É a nata da matéria. Por quê? É o orçamento para o ano que vem. Estimativa de orçamento, estimativa de gastos, etc. Então já aqui você vai ter uma ideia do que vai, entre aspas, reger o Japão pelo menos o primeiro semestre. O que eles vão fazer, que eles vão correr atrás, o que eles vão tentar fazer para reverter essa situação. Vamos lá. À medida que o projeto do orçamento para o próximo ano fiscal de 2024 se aproxima em sua fase final, o governo iniciou o ajustamento final com vista a elevar o montante do total da conta geral para 112,7 bilhões de ienes. Embora você viu que ele já tinha um X ali, eles estão subindo esse valor ainda, por causa dos gastos. Embora o orçamento original do ano fiscal, que foi o maior de todos os tempos, seja inferior ao do ano passado, o orçamento ultrapassou 110 bilhões de ienes pelo segundo ano consecutivo. E espera-se que a difícil situação fiscal continue, com mais de 30% dos recursos financeiros provenientes de títulos do governo. Então você vê que o governo ele não está ganhando o suficiente para manter as coisas. Então ele depende dos títulos para tentar dar uma segurada na onda. Só que é aquela velha história. Você emite muitos títulos, depois vai ter que pagar. Porque tem rendimentos. Você viu que o Japão colocou taxa de juros um pouco mais alta. Só que com isso, o que está acontecendo é o quê?
os títulos do Japão estão desvalorizando. Então, em vez do Japão, quando emite, como é que se fala? Ganhar dinheiro, ele perde dinheiro. Porque ele emite no valor. Quando as pessoas, dependendo, esperam um pouco de tempo, ou o Ueda falar besteira, o negócio despenca, eles vão lá e compram. E nisso o Japão ele vai ter que arcar com esse, como é que se fala, com esse gasto. Com muito ou pouco. Tá? E para um país que não está ganhando lá essas coisas, já dá para você sacar para onde que está indo. De acordo com as pessoas envolvidas, o governo realizou ajustes finais para definir o montante total da conta geral no orçamento do próximo ano, que vai ficar em cerca de 112,7 trilhões de ienes. Embora esse valor seja de 2,31 bilhões de ienes inferior ao orçamento original deste ano, que é o maior de todos os tempos, é o segundo maior orçamento, ultrapassando os 110 bilhões de ienes pelo segundo ano consecutivo. Além disso, os custos com Seguridade Social, Seguridade Social você já sabe, pagamento de, como é que se fala? Aposentadoria, seguro-desemprego e etc. Tá? De aproximadamente 37,72 trilhões de ienes, com um aumento de aproximadamente de 850 bilhões de ienes em relação ao orçamento original deste ano, devido aos aumentos nos benefícios devido ao envelhecimento da população. Só que existe um porém aí. O governo Kishida, ele está, entre aspas, quem está acompanhando a política, ele está fazendo algumas manobras. Ele pega um pouco desse dinheiro da Seguridade Social, ele joga aqui, ele pega um pouquinho do dinheiro de lá que é destinado às coisas, ele joga para outro canto. Igual ele pegou o dinheiro que é destinado aos desastres naturais quando acontece no Japão. Ele pegou aquilo ali, ele alocou em outro canto. Né? Então, só que o que acontece? Se passa um taifu, arrebenta tudo. Se passa, como é que se fala, se dá um terremoto, arrebenta tudo, ele não tem a verba para reconstrução. Ele vai ter que tirar de onde? Ele vai ter que tirar de outro local. Então o governo Kishida está fazendo essas manobras. Então você já sabe que o arrombo está em vários setores como é que se fala assim, designados do governo. Então é um efeito cascata, como é que se fala assim, o governo Kishida, praticamente, ele está fazendo uma política de queijo. O que é a política de queijo? O queijo, né, ele não tem muitos buracos? Pois é a mesma política. Ele está fazendo uma política cheia de buracos. Mas, continuando. As despesas com a defesa, incluindo os fundos destinados ao futuro fortalecimento da defesa das capacidades, também aumentaram. O orçamento deverá ficar em cerca de 920 trilhões de ienes, o que representa aproximadamente 1,13 trilhão de ienes a mais do que o orçamento original. Por que disso também? Porque muita dessa ajuda que ele vai dar agora, o dinheiro era da defesa. Por isso que eu estou falando, que ele está fazendo uma política de queijo. Então você vê que ele tira de um lado para jogar do outro. Só que depois ele precisa cobrir esse arrombo. Então você vê que ele aumenta ali, eles vão jogando ali outros valores para cobrir esse arrombo. E se as pessoas não estão antenadas às políticas que o governo está fazendo, passa batido. Igual nesse caso aqui. Se a pessoa não sabe que ele fez esse tipo de manobra de tirar dinheiro que já era destinado para a defesa para doar para o povo agora, ia passar batido. Tá. Então já dá para você ter uma ideia do que ele anda fazendo. Tá. Além disso, o serviço da dívida pública, que será utilizado para o resgate e pagamento de juros de obrigações governamentais emitidas até agora, que é? Precatórios, títulos do governo e etc. Deverá aumentar em cerca de 1,76 bilhões de ienes. Né? No caso assim, de cerca de 1,76 bilhões de ienes para cerca de 27 bilhões de ienes. Olha o salto que deu, de 1,76 para 27,1 bilhões de ienes, refletindo um aumento nas taxas de juros a longo prazo. Com esse tipo de salto aqui, já deu para você ter uma ideia do que os Estados Unidos e os países europeus vão passar. Porque vocês viram que eles colocaram taxas de juros muito altas. Se o Japão, que com 1%
de 1,76 pulou para 27,1 bilhões de ienes, você já imaginou os Estados Unidos com aquela taxa de juro que ele colocou exorbitante? Os países europeus, o que vai dar? Você pode esperar uma bela de uma recessão por aí. Vai ser a recessão do arrombo? Só Deus sabe. Vocês viram que o Biden ele teve que negociar com o parlamento americano para eles aprovarem como é que se fala assim, uma nova, como é que se fala assim, ajuda, no caso assim, um novo orçamento, porque o que eles tinham ali, eles gastaram tudo. Então dá para vocês terem uma ideia como é que a coisa vai ficar para os outros países também. Aí é a hora que vai ficar cada um país olhando para o seu umbigo e o outro que se lasque. Tá? Só que nessa que o outro que se lasque acaba, como é que se fala assim, espalhando para todo mundo. Se o Japão já está ruim das exportações, na hora que a coisa arrebentar para o lado dos Estados Unidos e da União Europeia, você já sabe o que vai dar. Por isso que eu venho alertando as pessoas. Estuda, tá? Estuda japonês. Tem o dinheiro, investe, não deixa dinheiro parado, tá? Quer um negócio? Quer começar a montar um negócio? Monte. Começa a movimentar, porque a coisa não vai ficar legal. Eu te dei um grande exemplo aqui agora. Mas continuando. Por outro lado, além dos fundos de contingência regulares, espera-se que os fundos de contingência em preparação para o aumento de preços, que foram destinados a 5 bilhões de ienes no orçamento original desse ano fiscal, sejam reduzidos a 4 bilhões de ienes, né, para o próximo ano fiscal. O que é isso? O que isso quer dizer? Fundo de contingência. São fundos que o governo usa para dar essas ajudas para o povo. No caso da gasolina, né, da luz e outras coisas que o governo coloca aí à medida que vai andando. Se esse fundo de contingência vai ser reduzido de 5 bilhões para 1 bilhão, você já sabe que o ano que vem quase não terá ajuda. Porque, de novo, por outro lado, além dos fundos de contingência regulares, espera-se que os fundos de contingência em preparação para os aumentos de preços, que foram destinados a 5 bilhões de ienes no orçamento original deste ano fiscal, sejam reduzidos 4 milhões de ienes para 1 bilhão de ienes para o próximo ano fiscal. Então você pode esperar o quê? Não terá grandes ajudas do governo japonês. Porque ou isso é manobra. De duas uma. Ou não vai ter ajuda o ano que vem, as contas, quando o governo tirar esse subsídio da luz, do gás e da gasolina, vai ser um arrombo para todo mundo, tá? Ou ele vai usar esse tipo de coisa para fazer jogada no parlamento, para tentar um outro orçamento, para pegar mais dinheiro para poder ajudar o povo. Tem essas duas jogadas. Mas de qualquer maneira, não conte com muitas ajudas do governo para o ano que vem. Então já dá para você sacar que o fundo de contingência de 5 bilhões vai cair para 1. Então a coisa não vai ficar legal. Em termos de receitas, as receitas fiscais deverão rondar os 69,61 bilhões de ienes, o que é quase o mesmo que a previsão para esse ano fiscal na fase de orçamento suplementar. Mas o déficit, a perca de 34,95 bilhões de ienes, que é ainda insuficiente mesmo para depois de adicionar as receitas não fiscais. Então você vê que eles estão colocando receitas fiscais e não fiscais. Tá? Ainda vai ter um déficit de 34,95 bilhões de ienes. Né? Serão recentemente, né, atribuídas à dívida pública. Embora a quantidade de novos títulos públicos emitidos diminua, tá, espera-se que o país continue numa situação financeira difícil, dependendo dos títulos públicos para mais de 30% dos seus recursos financeiros. E aqui nós estamos falando aqui no montante já geral do orçamento para o ano que vem. Então você vê que mais de 30%, você vê que eles não definiram a quantidade, eles falaram mais de 30%. Mais de 30% pode ser de 31 a 39. Ou, já sabe, né? De 30, como é de 31, até 100%.
já dá para você sacar por A mais B que mais de 30% pode ser qualquer valor, entre 30% e 100%. Então já dá para você sacar, já dá para você esperar o que vai ser para o ano que vem. Por isso que eu falo, não espere muitas ajudas do governo de acordo com essa previsão aqui, tá? Do orçamento que eles soltaram. Tá? Então com isso, por isso que eu falei que eu tinha que trazer esse vídeo para você. Se você tiver que fazer alguma preparação financeira, orçamentária, agora é o momento. Tá? Porque não deixa para a última hora. Porque na hora que o governo... Porque isso aqui é para o próximo ano fiscal. O próximo ano fiscal é a partir de, se eu não estou enganado, abril. Eu sempre confundo abril e maio. É nesses 2 meses do ano que vem. Então até lá, por enquanto está tranquilo. Depois de abril e maio do ano que vem, aí a coisa vai degringolar. Então qualquer reajuste, qualquer ajuda, qualquer coisa que eles tiverem, eles vão dar agora até a finalização do ano fiscal japonês. Depois disso, perna para quem te quer. Isso é, se a gente não contar que não vai dar problema para os outros países. Caso China, que é o maior parceiro comercial do Japão, Estados Unidos, União Europeia. Os países da Ásia em si aqui, eu não conto muito, porque, como é que se fala assim, eles fazem vendas, mas não são aquelas vendas, entre aspas, expressivas. Né? Diferentemente da União Europeia, diferentemente dos Estados Unidos. São vendas assim, mais de frutas, alguma outra coisa assim, saquê, arroz, né? Parte automobilística tem, só que não é nada assim tão expressivo igual para os outros países. Então já dá para você ter uma ideia de como a coisa vai ficar. Eu vou dar até um spoiler. Eu estou pensando se eu vou gravar esse vídeo ainda. Tá? Por quê? Já tem alguns meses, quem acompanha a parte de notícia do Japão deve ter reparado que o governo japonês ele está batendo muito na escassez de comida. Está batendo muito, mas muito mesmo. Praticamente assim, todo mês sai pelo menos umas 2 matérias falando sobre isso. E saiu uma outra matéria falando recomendações do Partido Liberal Democrata para a revisão da Constituição da Política Agrícola e o desenvolvimento das leis relacionadas. O que isso quer dizer? É sobre a falta de comida no Japão. O que eles devem fazer, o que eles vão fazer, para que lado eles vão correr quando começar a dar falta de comida no Japão. E esse tipo de coisa, eles já vêm, esse tipo de matéria, que o governo Kishida está sondando, já tem alguns meses. Então, é aquela velha história. Será que vai vir alguma coisa por aí em relação à comida? É preocupante, pô. É preocupante. Tá? Porque se você está vendo que o governo japonês está mexendo nesse tipo de coisa, é sinal que aonde tem fumaça tem fogo. Tá? E nessa brincadeira toda, já sabe o que pode ser que aconteça. Desculpa. Por isso que eu estou pensando se eu vou soltar essa matéria ainda. Essa matéria, eu não sei se eu vou soltar porque ela é muito alarmista. Tá? Se você quiser essa matéria, escreve aqui para mim nos comentários. Tá? Porque ela é muito alarmista. Ali. Tanto que eles já mexeram numa parte, tá? Quem acompanha o canal deve se lembrar, que quando der algum problema de escassez de comida, as vendas serão limitadas. As pessoas não vão poder comprar à vontade. Então é aquela velha história, quem tem estocado tem, quem não tem, se lascou. Tá? Por isso que as pessoas que me perguntam certas determinadas coisas, eu sempre falo, ó, tenha pelo menos algum estoque de lame em casa, algum estoque de arroz, alguma coisa assim que não estrague, porque nós no Japão, nós estamos suscetíveis a tudo. Tá? Seja furacão, seja inundação, seja terremoto, seja tsunami, nevasca. Tá? Então, pode acontecer da noite para o dia? Pode. Algum evento desse.
E nisso interrompe o quê? A cadeia de distribuição. Então, dependendo das empresas, não vão conseguir entrar com os caminhões para reabastecer, no caso assim, os supermercados e combines. E nisso é aquela velha história. As famílias vão estar limitadas à compra. Tanto que já tem alguns produtos no supermercado, pelo menos aonde que eu moro, igual por exemplo o açúcar. Tem 2 supermercados, o Canesui e o Beixa, eles tinham colocado açúcar muito barato. Só que estava lá, limitado 1 por pessoa. Se você comprasse mais de 1, pagaria o preço normal do produto. Então, está acontecendo certos movimentos. Então, se você repara, igual por exemplo, para quem mora nessa região de Gifu, que é onde que eu moro, o Canesui, ele está colocando o açúcar a 93 ienes. Pô, praticamente metade do preço de um supermercado normal. Então compensa a pessoa estocar? Compensa. A data de validade está longa. Eu tenho no mínimo 6 quilos guardado aqui. Porque eu estou aproveitando esse preço baixo. Porque na hora que sumir, depois eu vou ter que pagar o quê? No mínimo 160, 170 para 200. Então você vê que é metade. Então vale a pena estocar certos produtos? Vale a pena, por causa desse tipo de coisa que está acontecendo. E aí? Tá. Então tem que ficar antenado a certas coisas? Sim, precisa. Igual o arroz. O arroz ele deu uma bela de uma subida. Na região que eu moro aqui, o arroz costumava ser mais barato. Ele deu uma subida assim, brava no preço. E tem famílias que tem muitas pessoas. Aqui em casa nós somos 2. Né? Então como é que se fala assim? O consumo de certos produtos não é tanto, mas tem famílias que necessitam de muito arroz. E o arroz deu uma bombada no preço esse ano. Então tem muita coisa que as pessoas elas vão ter que reaprender a comprar. Elas vão ter que reaprender a fazer as suas compras, o famoso kaimono, né? Porque senão o dinheiro não vai render. Tá? Então tem muita coisa que tem que tomar cuidado, tem muita coisa que tem saído, sim, tem. Tá? Tem muita coisa que eu não trago para não ser alarmista, mas tem que se tomar cuidado, sim. Tá? Por isso, para você que mora aqui no Japão, eu recomendo fazer um certo estoque de uns certos tipos de produtos não perecíveis, porque a gente nunca sabe o que acontece. Tá? Devido a esses tipos de políticas que estão acontecendo, que eles estão mudando, tá? Igual essa lei da parte agrícola que eles estão querendo mudar também, tá? Fazer essa revisão. Então tem muita coisa que vai afetar a vida das pessoas, querendo ou não. Tá certo? E para você que está no Brasil e pretende vir para o Japão trabalhar, é aquela velha história. O início de vida ele é sempre muito complicado. Tá? Por isso que eu sempre falo para as pessoas, tem um plano A, B e C. Tá? Para o que acontece. Quando você for conversar na empreiteira, na agência, para você negociar um emprego, esse tipo de coisa, pergunte. Se acontecer de eu tomar corte, eu vou ser indicado, eles vão me jogar para outro emprego, eles têm condições de me jogar para outro emprego para mim não ficar desempregado? Tá? Porque eu já vi empreiteira. A pessoa chega do Brasil, a pessoa fica um mês, a fábrica corta e a empreiteira não leva a pessoa para outro local. Só que a pessoa ela tem que arcar com a dívida dela. E aí? Cansei de ajudar pessoas assim aqui no Japão. Tá? Por isso que eu falo. Ajudar mesmo, de levar comida na casa da pessoa. Eu estou passando fome. E levar. Tá? Então, como é que se fala? Tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que certas dicas que eu dou aqui, que eu falo, é para evitar esses contratempos. Tá? Porque tem muita coisa que realmente é complicada, que muita gente não faz ideia do que acontece aqui no Japão. E tem muita coisa grotesca que acontece. Ainda acontece. Antigamente era pior. Tá? Hoje, com o advento das redes sociais e etc., as pessoas colocando a boca no trombone deram uma boa diminuída. Mas tem certas coisas que ainda acontecem. Por incrível que pareça. Tá? Então tem que se tomar cuidado? Sim, tome cuidado. Para você que está no Brasil vindo para cá, faça aquela famosa pesquisa que eu sempre falei. Ou você mesmo que está aqui dentro do Japão,
Faça a pesquisa, porque depois que você assinou o contrato, você se lascou se acontecer alguma coisa. Então entre nos grupos do Facebook, pergunte mesmo, como é que é tal fábrica, como é que é tal local, como é que é tal empreiteira, dão assistência, não dão assistência, por quê? Porque depois que assinou o contrato, você está vivendo, se acontecer alguma coisa, não ganhou assistência, você não adianta chorar. Não adianta chorar. Falar assim, vai culpar a empreiteira. A empreiteira é uma porcaria. Ou não sei o quê. Não adianta culpar, porque você não fez o dever de casa que deveria ter feito. O dever de casa é especular o máximo que você puder. Se ainda assim, você especulando, eles mentirem para você, aí é outros 500. Como é que se fala? Mas você especulou, você fez de tudo, tá? Para evitar certas situações. Da mesma forma que eu canso de falar para as pessoas, determinados contratos de trabalho do Brasil para cá, se você puder, leve num cartório e registre. Porque se você quiser processar depois, você consegue, porque você tem um registro. Você fez tudo documentado, você não fez nada de boca. Para a lei, para você provar na lei, é muito mais fácil. Da mesma coisa. Muitas pessoas passam muito perrengue aqui no Japão. Mas por que elas não entram no Reclame Aqui lá no Brasil e colocam o nome da empreiteira, ou o nome da fábrica, ou o nome seja do raio que o parta lá? Porque se colocar o nome do agenciador ou da empreiteira, eu sei que muita agenciadora e muita empreiteira vai me xingar por causa disso. Mas se colocar lá no Reclame Aqui e as pessoas fizerem consulta lá, eles vão ver. Empreiteira tal é bomba. Agência tal é bomba. Tá? Fábrica tal para trabalhar é bomba. Aí que tá. Então tem muitas coisas que podem servir de registro para as pessoas. Eu falo assim porque o agenciador, ele é brasileiro. Como é que se fala? A empreiteira, dependendo, ele tem escritório no Brasil. Então se você colocar no Reclame Aqui, está em solo brasileiro. As pessoas vão saber o que está acontecendo. Você pode ajudar muita gente com esse tipo de registro. Entende? Então tem a mesma coisa. Eu falo muita coisa aqui com esses vídeos. Os vídeos acabam ficando longos. Mas eu tomo muito a pedrada por causa disso. Por causa desse tipo de aconselhamento. Eu tomo muita pedrada. Vocês não fazem ideia. Eu já quase perdi o canal várias vezes por causa desse tipo de coisa. Então tem muita coisa que eu passo, assim, porque eu já passei muita coisa. Eu moro no Japão ainda, tá? Como é que se fala? Mas eu já passei muita coisa aqui. Então são tipos de aconselhamento que se as pessoas fizerem, elas não vão passar, como é que se fala assim, a mesma dor de cabeça que eu passei. Porque eu passei várias dores de cabeça por falta de aconselhamento. Entende? Então tem muita coisa assim que, como é que se diz? Se o conselho não fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Tá? Mas de qualquer maneira, desculpa, o vídeo ficou comprido, mas eu espero que esse tipo de conteúdo que eu passei para você te dê uma direcionada para o que vai acontecer para o Japão. E em cima disso aqui, você planeja a sua vida no Japão da melhor maneira possível. Tá? Para você não passar grandes perrengues, porque a coisa não tá legal. Tá? E a tendência, pelo visto, é piorar. Se, no caso do déficit da balança comercial de exportações e importações não melhorar. Porque se a política, como é que se fala assim, o comércio interno, só para finalizar o vídeo, o comércio interno do Japão estiver fraco, mas se as exportações estiverem boas, ainda movimenta os empregos das pessoas. Mas se diminui as exportações e diminui o comércio interno, praticamente trava a economia do Japão. E aí? Aí como é que as empresas vão fazer manutenção do emprego das pessoas? Dando horas de trabalho, etc. Não tem como. Deu para você sacar, né? Mas é isso aí. Então, arigatou gozaimasu e maido!